Que o Senhor continue sendo engrandecido, louvado e adorado neste lugar. Entre ganhos e perdas, a nossa esperança é de um dia estarmos com o nosso Senhor. Um dia nós ganhamos, outro dia nós perdemos, quer um ente querido, quer material, quer espiritual. Nós nunca vamos estar sempre na crista da onda. De vez em quando vai rolar uns caldos, mas Deus continua sendo Deus e continua sendo adorado e continua sendo engrandecido. Eu quero ler com os irmãos. Essa passagem, irmãos, é que nem a leitura do cego Bartimeu. Eu costumo dizer que é de praxe. Primeiro, o livro do profeta Samuel, capítulo de número 1. Eu estava meditando, desde o dia que eu fiz a leitura aqui, irmãos, no primeiro domingo, aliás, no nosso primeiro culto do ano aqui, eu fiz uma leitura no texto de Neemias. Se Deus assim conceder-nos a oportunidade, eu ainda quero falar sobre aquilo. E eu estava meditando naquele texto, lendo, relendo, procurando um pano de fundo, mas na segunda-feira eu ouvi uma citação e um trechinho sobre Ana, e meu coração se alegrou, e dali Deus já me despertou numa mensagem, e eu quero compartilhar com a igreja hoje. Eu sei que vocês estão cansados de ouvir sobre a vida de Ana, mas eu quero trazer no contexto de hoje, dentro do nosso tema, se bem que Deus me fez enxergar os dois temas que nós estamos usando: a unção, que despedaça o jugo, e o ano do relacionamento com Deus. Nós vamos ver isso na vida de Ana. Todos encontraram? Capítulo 1, eu vou ler um pouco rápido, que os irmãos bem conhecem a passagem. Versículo 1. Houve um homem de Ramataim Zofim, da montanha de Efraim, cujo nome era Eucana, filho de Jeroão, filho de Eliú, filho de Tou, filho de Zuf, o Efrateu. E este tinha duas mulheres, o nome de uma era Ana, e o nome da outra Penina. Penina tinha filhos, porém Ana não tinha filhos. Subia, pois, este homem da sua cidade de ano em ano a adorar e a sacrificar ao Senhor dos exércitos em Siló. E estavam ali os sacerdotes em Siló, e estavam ali os sacerdotes do Senhor, Ofni e Finéias, e os dois filhos de Eli. E sucedeu que no dia em que Eucana sacrificava, dava ele porções a Penina, sua mulher, e a todos os seus filhos e a todas as suas filhas. Porém a Ana dava uma parte excelente, porquanto ele amava Ana. Porém o Senhor lhe tinha cerrado a madre, e a sua competidora excessivamente a irritava, para a embravecer, porquanto o Senhor lhe tinha cerrado a madre. E assim o fazia ele de ano em ano, quando ela subia à casa do Senhor. Assim a outra a irritava, pelo que chorava e não comia. Então Eucana, seu marido, lhe disse: Ana, por que choras? E por que não comes? E por que está mal o teu coração? Não te sou eu melhor do que 10 filhos? Então Ana se levantou, depois que comeram e beberam em Siló. E Eli, o sacerdote, estava sentado numa cadeira, junto a um pilar do templo do Senhor. Templo aqui, irmãos, já quero dar um ensejo. Aqui na verdade era a tenda da congregação, tá? Porque o templo ainda não havia sido erguido. Ela, pois, com amargura de alma, orou ao Senhor e chorou abundantemente. Ela, pois, com a amargura de alma, orou ao Senhor e chorou abundantemente. Podeis assentar. Os demais versículos, nós continuamos na palavra. Os irmãos bem conhecem a história de Ana, o que ela passou, a sua vida.
a sua tristeza, a sua amargura, como mesmo nós lemos aqui. Mas tem algumas coisas interessantes, irmãos, em que eu quero trazer aos irmãos. Primeiro, que Eucana, não sei se os irmãos sabem, tinha como descendência a tribo de Levi. Eucana era descendente de Levi. E o que isso significa? Significa muito. Os irmãos sabem que os levitas foram escolhidos por Deus para cuidarem do serviço no templo. A descendência araônica para o sacerdócio, e a tribo de Levi para o cuidado com o templo. Os levitas eram aqueles que cuidavam da limpeza, enquanto ainda era tenda, eles cuidavam pelo desmonte, por arrumar, por carregar a tenda. Os levitas eram responsáveis, principalmente os coatitas, do qual Eucana descendia, eram os responsáveis direto para carregarem a arca do Senhor. A princípio, quando nós lemos Eucana e não sabemos a sua descendência, parece que Eucana era um homem comum, mas não era. Ele tinha uma ligação direta com o trabalho que o Senhor havia designado ao seu povo, que era o culto. E nós vemos que este homem, de ano em ano, ele subia ao Senhor, em uma determinada festa, para sacrificar, para orar e apresentar o seu culto anual ao Senhor. Ao dizer que ele tinha duas mulheres, alguns entendem que a primeira mulher de Eucana foi Ana, mas por causa da esterilidade de Ana, Eucana queria dar descendência, Eucana queria dar continuidade ao seu nome, então ele se atém à poligamia, ele acaba arrumando mais uma mulher, para que dela então ele pudesse ter descendentes, principalmente se tratando de um descendente da tribo de Levi, daqueles que foram chamados para o ofício do culto. Ele não poderia deixar de dar semente, continuidade à sua família. Ele então arruma Penina e toma-lhe filho. Penina é abundante, Penina tem, vamos dizer assim, um seu ventre sadio, e Penina gera filhos, mas ao gerar filhos, nós vamos ver que cria ali um embate, e um combate com Ana. E irmãos, a gente vê que quando o homem tenta dar um jeitinho em alguma coisa, quando ele tenta colocar a mão para arrumar algo que só Deus pode arrumar, dá problema. Nós vamos voltar um pouquinho para a história e nós vamos ver isso acontecendo com Abraão e Sara. Sara não podia gerar filhos. E o que é que Sara fala? Olha, é o seguinte, Abraão, daqui já não sai mais nada, sou como terra seca, sou velha, não consigo gerar um filho para você. Faz o seguinte, vamos pegar a nossa serva, faz dela concubina, o filho que sair dela é nosso. Assim Abraão fez, ouvindo a voz da sua mulher. E o que acontece? O embate entre Agar e Sara dentro de casa, como os irmãos bem conhecem. O que é essa parte me faz entender, irmãos? Essa parte me faz entender que o processo e o período de espera, às vezes gera em nós antecipações. Eu já disse isso e vou continuar dizendo. O período de espera, o processo que temos que passar com o joelho no chão, o processo que temos que estreitar, como eu disse, o nosso relacionamento com Deus, buscando uma unção para despedaçar um jugo da nossa vida, às vezes nos leva a antecipar algo que vai nos gerar dor, vai gerar problema, vai gerar conflito. Ao invés de ser bênção, vai ser maldição, vai nos dar dor de cabeça, vai trazer tribulação. E aqui eu já deixo o primeiro conselho:
não queira antecipar aquilo que Deus disse, espera. Não queira dizer agora aquilo que Deus já disse, calma, espera, é no tempo certo. Se Ele determinou um tempo, não tente antecipar esse tempo, não tente colocar a mão naquilo que Deus está agindo, ainda que longe dos meus e dos seus olhos, Ele está agindo. O problema é que nós queremos sempre ver o Deus agindo. O problema é que nós precisamos de algo visível e tangível para acreditarmos, cremos que Ele está agindo. Ah, Senhor, me dá um sinal de que o Senhor está agindo. Eu quero ver de fato que o Senhor está agindo. Para quê? Para que eu traga tranquilidade e paz para a minha alma. E Deus às vezes, silêncio. Deus fica no quieto. Deus fica escondido atrás de uma nuvem, para justamente expor o que está dentro do nosso coração, que é a falta de confiança. Porque a gente prega sobre fé, a gente estimula o povo a ter fé, mas quando o negócio é conosco, a gente fica que nem uma barata tonta, correndo para lá e para cá. Socorro, Senhor, socorro, Senhor, socorro, Senhor, mas eu não estou vendo nada, aí o pai lá em cima, mas rapaz, você não pregou na quarta-feira que tinha que esperar, que tinha que ter calma, que tinha que confiar? Olha tu aí, está vendo? Primeiro vive. Eu estou te expondo para viver aquilo que você pregou. Então nós não podemos antecipar o que Deus determinou e decretou um tempo, porque o próprio Salomão disse, Eclesiastes 3, há um tempo determinado para todo o propósito debaixo do céu. E se Ele já determinou, vamos esperar. Outra coisa interessante, a palavra Efraim, ela quer dizer frutífero, multiplicação. Irmão, pega o gancho. Ana habitava numa terra que não condizia ao seu momento. Quem é que usufruía do significado? Penina. Penina usufruía do significado de Efraim, onde eles habitavam. Penina era frutífera. Eucana encostava em Penina, já engravidava, não precisava de nada, só de olhar ela engravidava, tão fértil que era ela. Agora Ana não. Ana era como que se estivesse vivendo num deserto, numa terra seca mesmo, nada de fruto, nada de gerar, nada de gestação, nada de enjoo, nada de pé inchado, não, ela não sabia o que era isso. Outro detalhe, o nome Ana quer dizer graciosa, graça. Irmão, Ana estava num contexto totalmente diferente daquilo que cercava a vida dela. Não havia graça. Nós lemos que ela era amargurada de espírito. A vida dela estava mais para Mara, que quer dizer amarga, e não para Ana, que quer dizer graciosa. Habitava numa terra que quer dizer frutífero, mas não produzia o que ela mais queria, que era um filho. E quantas vezes nós, irmãos, olhamos para nós, e às vezes olhamos para o espelho e falamos, puxa, eu tenho potencial para isso aqui, eu tenho todas as condições para atingir um objetivo nisso daqui, eu tenho conhecimento, eu tenho capacidade, eu tenho condição, mas não vai. Eu tento, mas não consigo. E aí entramos num estado e um processo de frustração, de saber que temos condição, mas não conseguimos. Não há resultado. E nós nunca perguntamos para Deus
se aquilo que eu quero gerar resultado está de acordo com a vontade dele. Por quê? Porque nós olhamos para nós, porque vai ser bom para mim, vai trazer um resultado positivo para mim, mas não quer dizer que há um resultado positivo seja sinal da aprovação de Deus. Nem sempre porque está dando certo quer dizer que Deus está no negócio. Nem sempre porque está frutificando quer dizer que Deus está aprovando. Às vezes Deus só está permitindo. Está ocupando um cargo que não era para estar ocupando, uma posição que não era para estar ocupando, um relacionamento que não era para estar usufruindo, e Deus só está permitindo. Não quer dizer que Ele disse: joia, beleza, estou contigo, vai em frente. E aí nós vamos ver que essa questão gera em Ana amargura. Por quê? Porque ela vê que a outra que veio depois está gerando, e ela que chegou primeiro não. Como é que pode? A que chegou primeiro é uma bênção, gera que é uma maravilha, e a que chegou depois, e aqui eu que cheguei primeiro, não sai do lugar. Por que isso? Porque eu tenho que ver sempre as pessoas passarem na minha frente? Porque eu tenho que ver sempre as pessoas sendo honradas e eu não? Porque eu tenho que ver sempre as pessoas ocupando o lugar que eu queria e eu não consigo? Versículo 5, a parte final. Porém, o Senhor lhe tinha cerrado a madre. Meu irmão, se você não entender isso aqui, Ana não gerava porque ela não podia, porque ela não queria. Não era um mioma, não era uma doença, não era isso que impedia Ana. Foi Deus que foi lá, colocou a mão no ventre dela e disse: ó, daqui não sai nada. Você consegue imaginar isso, irmão? Deus olhar para mim e para você, a gente lá rabiscando nossos sonhos e projetos, Deus vem, bate a mão em cima, não vai fazer nada, não vai virar nada, não vai fazer, nem executar e chegar a lugar nenhum. Isso que você está rabiscando aí, esquece. Ah, mas Deus não faz isso. Se for para nos manter na presença dEle, Ele vai rasgar todas as vezes os nossos projetos. Se for projeto para nos colocar para longe dEle, pode ter certeza que Ele vai rasgar todas as vezes para não nos perder. Mas a gente não entende isso, porque a gente quer relacionar-se com o Pai para entrarmos naquela questão, porque todo aquele que pede, recebe, que busca, encontra, que bate, se acha. Eu vou ter um relacionamento com Deus, porque eu sei que tudo que eu pedir para Ele, Ele vai dizer sim, porque eu vou estar mais próximo, eu vou ser mais íntimo, aí Ele vai começar a dizer sim para mim, para tudo. Quem não assistiu, assiste o Todo-Poderoso. O BO que é falar sim para tudo, o estrago que faz dizer sim para tudo. Então, irmão, não é sim para tudo, é sim para aquilo que vai nos fazer bem na presença dEle. Aí Ele vai dizer sim, aí Ele vai dar, aí Ele vai abençoar, aí Ele vai abrir o caminho, aí o telefone vai tocar e vai falar: está contratado para aquela vaga. Do contrário, irmão, esquece. Mas se você for teimoso, se eu for teimoso, persistente no erro, Ele vai falar assim: então tá bom, vou cortar a cordinha aqui e vou deixar você seguir, para você ver onde você vai chegar.
Aí volta tudo arrebentado. Senhor, me perdoa. Se eu soubesse que ia ser assim, não, foi por isso que eu não tinha deixado você ir antes, para evitar isso. Então Deus cerrou a madre de Ana, porque Deus tinha um propósito. Ele não fez isso por ruindade, Ele não fez isso porque Ele quis, porque Ele é ruim, não. Ele cerra a madre de Ana para um propósito. E se nós formos ler mais adiante, nós vamos ver a situação da casa de Eli. Deus já estava olhando para o futuro do sacerdócio que estava nas mãos de Eli. Ninguém pega Deus de surpresa, irmão. Ninguém pega Deus de surpresa. Deus está olhando lá e falando: ó, eu sei que Eli não vai corrigir os seus filhos Ofni e Finés, vai virar uma bagunça. Ofni e Finés vai levar o meu povo à prostituição, vão tirar do sagrado do que é meu, vão pegar da minha oferta, vão comer do que não é para comer. Então sabe o que eu vou fazer? Vou cerrar o ventre de Ana. No tempo certo eu abro, no tempo certo eu lhe darei um filho, para que este filho sirva ao meu propósito. Foi para isso que Deus cerrou o ventre de Ana, para que no tempo certo, determinado, Ele abrisse o ventre dela. Então é por isso que Deus vem dizendo para a gente: não, agora não, não é o momento, isso aqui não, aquilo ali não, para que no tempo certo Ele diga: agora sim, agora eu te dou. Tudo tem um propósito, irmão, na presença de Deus. Aqueles que servem a Deus precisam entender que Deus trabalha do jeito dele e não nosso. Ele serve à vontade dele e não a nossa. E não adianta se comportar como criança birrona. Não adianta ficar querendo fazer chantagem com Deus. Ah, se Deus não der eu saio. Ah, se Deus não der eu vou embora. Vai embora, irmão. Quem está perdendo o céu é você. Quem está perdendo o céu sou eu. Ele continua lá na eternidade, sendo santo, adorado, engrandecido e glorificado. Não adianta. Temos que entender os propósitos de Deus. E o que é interessante, Penina irritava Ana. Ana ia chorar para o marido dela. A gente vê no texto sagrado Ana chegando em Elcana e falando: Elcana, é o seguinte, eu não aguento mais Penina. Ela me irrita. Por quê? Por quê? Porque ela tem filhos e eu não. Porque ela é próspera, porque ela é frutífera, enquanto eu sou uma estéril, amargurada. Eu não vejo Penina reclamando com Ana reclamando com Elcana. Ela aguenta tudo em silêncio. Se tivesse telefone, ela não pegava no telefone para mandar para as amigas do WhatsApp: olha, essa miserável aqui não para de me atormentar, essa filha do cão aqui só fica me irritando, essa filha do cão só fica tirando a minha paz. Por quê? É porque ela pode gerar e eu não. Não, irmão. Ela ia aguardando, oh glória. Ela ia aguardando. Aí quando chegava o dia, o Cana falava assim: prepara tudo porque estamos subindo. E lá vai Ana, quietinha, amargurada, quietinha. O que foi, Ana? Nada. Porque não come nada. Porque está triste? Nada, calma, não é contigo, Elcana. Minha conversa não é contigo, aleluia, calma. E ela vem subindo, aproximadamente 25 a 30 quilômetros, de Efraim até Siló. E quando ela chega no tabernáculo, ela se dobra, ela fala: é aqui que eu despejo a minha angústia, é aqui que eu despejo a minha oração. Não adianta nada eu falar com quem não pode resolver, e não adianta nada eu falar com quem talvez vai só piorar a minha situação, mas eu vou falar com quem pode. Eu vou aqui abrir meu coração, eu vou me humilhar, eu vou chorar na presença daquele que pode mudar a minha situação. Aleluia. Não adianta, irmão, levar problema para um, levar problema para outro.
Não adianta ficar compartilhando a nossa situação com quem vive as mesmas mazelas. A nossa situação tem que ser trazida aos pés de Cristo. Entra no teu quarto, fecha a porta, ora o teu Pai secreto, e o teu Pai secreto que te vê, te recompensará. É com Ele que temos que esvaziar o nosso coração. É diante dele que temos que deixar as nossas angústias. Ana carregava um fardo terrível por não poder gerar. Sobre Ana existia um jugo terrível, porque não podia gerar. Mas ela subia de ano em ano, e ia falar com aquele que podia resolver tudo na vida dela. Até que um dia ela está lá, como sempre, amargurada, chorando. Eucana chega e fala: olha, Ana, não sou eu para você melhor do que 10 filhos. Talvez Ana olhar e falar assim: rapaz, você não é melhor nem que um. Se eu tivesse um, você já não seria melhor que os 10. Só um, não precisa de 10, um. Você não sabe o que é não poder gerar. E aqui eu aprendi mais uma coisa, irmãos. Tem sempre alguém tentando se colocar na presença daquilo que só Deus pode estar. Você vê Ana, você vê Eucana querendo substituir. Fique calma, fique tranquila, não sou melhor que 10 filhos. Ela diz não. Ou seja, não podemos substituir aquilo que é de Deus por algo que é momentâneo, aquilo que é eterno por algo que é passageiro. As pessoas encontram muito rápido, como eu ouvi isso, eu achei muito interessante, elas se colocam mais rápido numa resposta de algo que está passando num copo de cerveja, num cigarro de maconha, numa pedra, do que numa luta para atravessar o processo e receber uma orientação, uma direção certa, porque não tem, irmão, paciência de esperar. Quer que as coisas sejam que nem miojo, joga na água, 3 minutos está pronto. Com Deus não é assim. Com Deus não tem 3 minutos, a não ser que seja um último suspiro, aí sim. Mas se for para aguentar, Deus vai nos submeter à espera. E ela é pré-julgada por Eli. Isso está no versículo 14. Ele vê Ana chorando, balbuciando, não entende o processo de Ana. E nós somos assim, irmãos. Às vezes nós não entendemos o processo que outra pessoa está passando, e nós já nos comportamos como os senhores do sinédrio, pedra na mão. Cadê fulano? Cadê Beltrano? Entra num culto, não dá glória. Entra num culto, não dá aleluia, não levanta a mão. Mas às vezes não tem força para isso. Às vezes a pessoa está num processo tão terrível que ele não tem força para isso. E nos comportamos como Eli. Olha lá, está vendo? Está aqui na tenda. Era para estar alegre, era para estar sacrificando, era para estar dando glória, era para estar pulando, era para estar... Não, rapaz, aparta de ti o teu vinho, mulher. Ô Eli, se tu soubesse da minha situação, você dobraria o joelho para orar comigo, ao invés de me pré-julgar por aquilo que você está vendo no meu exterior. Você não conhece o que está aqui dentro. Você não sabe o que eu estou passando, Eli. Nem o meu marido sabe. E você, porque me vê assim, acha que sabe? E após ela falar, Eli então se levanta e fala: mulher, vai em paz, que o Senhor te conceda a petição que fizeste. Aqui eu entendi mais uma coisa, irmãos, muito interessante.
Quando eu entendo o processo do outro, eu estendo a mão e falo: que o Senhor te abençoe, que o Senhor te ajude, que o Senhor te sustente, que o Senhor te fortaleça e que você passe por essa situação e permaneça firme na presença dEle. A palavra de Eli produziu em Ana algo que ela não tinha sentido até então, porque o texto seguinte vai dizer que Ana se levanta, já o seu semblante não é mais o mesmo. Por que não é o mesmo? E aqui eu entro, a unção que despedaça o jugo, porque quando ele fala que o Senhor conceda a tua petição, era como que ele estivesse derramando um azeite sobre a cabeça de Ana, e ela sente, ela percebe, porque Ana agora, ela se levanta, o seu semblante diferente, porque Ana agora vai comer, vai fazer o que não havia feito ainda. Ana agora vai se alimentar com outro espírito, com outro sentimento, porque agora a unção desceu sobre a vida de Ana, a sua carga. Eu acredito que ela já não sente mais o peso da carga, eu creio que ela já não sente mais o peso do jugo, porque naquele dia, Ana recebeu a unção sobre a vida dela. A palavra vai dizer que no dia seguinte, pela madrugada, eles se levantam, adoram ao Senhor, partem para a sua terra novamente. Naquela noite Eucana conhece Ana, ou seja, vai para a noite da alegria com Ana, e ela concebe, ela é engravida. Deus abre agora a madre de Ana e diz: Ana, chegou o tempo do teu jugo ser tirado, chegou o tempo da carga ser despedaçada, e você viver um novo tempo na sua vida. A unção que despedaça o jugo chegou sobre a vida de Ana. Aquele peso de frustração agora passa a ser tirado dos ombros de Ana. Penina agora não consegue mais zombar, irritar Ana. Por quê? Porque Ana agora começa a viver o significado de seu nome, graciosa. Ana agora passa a viver o significado do nome de sua cidade, frutífera. Ana agora então começa a gerar algo que ela já havia sonhado há muito tempo, mas chegou o tempo de Deus sobre a vida dela. E eu quero concluir dizendo, irmão, não importa o tempo de irritação, não importa o tempo de secura, não importa quanto tempo eu ou você não estamos produzindo, quando a unção desce, quando o Espírito Santo pega, irmão, o ventre se abre, a terra que era infrutífera passa a produzir, aonde havia choro passa a ter alegria, aonde havia amargura agora há doçura. Igreja, se coloque de pé, por favor. Eu ainda quero aqui, irmão, um dia, se assim Deus me conceder, fazer uso do termo original, da palavra unção descrita de Isaías, capítulo 10. A palavra hebraica utilizada ali, shemen, e abordarmos os seus vários significados e atribuições. Mas hoje nós estamos falando da unção que despedaça o jugo. E uma das interpretações de unção ali de shemen é gordura. Deus poderia estar dizendo assim: olha, por causa da gordura, o jugo será despedaçado. Por quê? Porque Deus está dizendo assim: olha, vocês, a minha linguagem para vocês é que vocês são como boi, eu vou fazer vocês engordarem, e quando vocês emagrecerem,
esse jugo vai quebrar, porque o pescoço de vocês também vai engrossar. Isso aconteceu com Ana. O lombinho de Ana começou a crescer por causa da barriga, e o jugo foi quebrado da vida dela. Deus tem os seus meios de trabalhar, irmão. Suporte o processo. Suporte o processo de irritação. Suporte o processo de ver outro passando na sua frente. Porque se não chegou o tempo ainda, porque o Pai não quer. Mas na hora que chegar, meu irmão, nenhum filho de Penina foi para o sacerdócio, nenhum filho de Penina foi sacrificar, mas o filho de Ana se tornou uma providência sacerdotal para um período terrível e obscuro da nação de Israel. Além de sacerdote, ele foi juiz. Além de juiz, ele foi profeta. Ou seja, o resultado de Ana foi tríplice, enquanto de Penina não foi nada. Fique em paz. Fique em paz. Eu quero orar nessa noite. Eu quero que você, no seu lugar, apresente a parte da sua vida infrutífera, mas acima de tudo, tente entender se não é Deus que está travando. Tente entender se não é Deus que está dizendo ainda não, porque na hora certa a unção vai descer, a resposta vai vir e Deus vai agir, irmãos. Ao final desse louvor, eu quero orar com a igreja, mas enquanto isso, vamos adorar o nome do Senhor.